Olá, boa tarde. Hoje eu recebo aqui no Resenha, a Defensora Pública do Estado, Isabela Miranda Silva, e o nosso bate-papo será sobre intolerância religiosa. Isabela também dirige a Escola Superior da Defensoria Pública no Estado do Maranhão. Isabela, boa tarde, obrigado por você vir ao Resenha. Boa tarde, Tevaldo, obrigada, eu que agradeço o convite. Falar de intolerância religiosa, quando a gente trata desse tema, intolerância religiosa, tratamos disso, isso remete diretamente a uma manifestação, digamos, de um ato de racismo. Isso, a relação está em... Sim, normalmente a gente costuma debater a questão da intolerância religiosa associada ao racismo, exatamente porque os dados do Disque 100, que é a central para recebimento de alguma reclamação de violação ligada a direitos humanos, esses dados mostram que o maior índice de intolerância religiosa está ligado às religiões de matriz africana. Então, esse dado demonstra que quando se trata de intolerância, violação à manifestação de religião como prática cultural, a gente verifica que, estando as religiões de matriz africana entre as mais violadas, né, então isso remete diretamente a essa questão do racismo institucional. Isabela, então, por que a religião afro-brasileira? O que dá para a gente observar, olhar? Por que é tão frequente, por que é tão mais frequente, é tão presente, né, esses atos de intolerância em relação às religiões de matriz afro-brasileira? A gente costuma dizer que normalmente isso decorre muito assim da nossa herança colonial, da nossa herança escravista, né? Quando a gente tende a olhar para alguns dados de como se insere o negro, as pessoas negras na nossa sociedade atual, a gente vê um reflexo da reprodução desse racismo institucional. A população brasileira ela é composta, na sua maioria, por negros, né? Nós somos 54% da população de negros, mas, por exemplo, dados do IBGE demonstram que as pessoas negras são aquelas que estão entre o maior índice de desempregados, são aqueles que figuram também com as pessoas com menor escolaridade, com menor acesso a um emprego estável, menor acesso a maior grau de escolarização. E existe também, por exemplo, uma CPI do Senado, que é a CPI do genocídio da juventude, que mostra que, apesar dos negros serem maioria, né, como eu falei, 53% a 54%, as pessoas que mais morrem também são pessoas negras, mas é numa proporção muito maior. Né? São 53%, 54% da população brasileira de negros, mas quem mais morre no Brasil são negros, mas num índice muito, muito, muito maior, que é 77%. E quando você vê, por exemplo, também a situação de violência das mulheres, né? A situação de violência familiar, doméstica contra a mulher, mas também uma violência pública. As mulheres que são agredidas, as mulheres que têm os seus direitos mais violados são as mulheres negras. As mulheres negras são aquelas que menos recebem anestesia na hora do parto, que têm que sofrer dores que mulheres brancas não sofrem. Né? Então e o nome disso tudo, né? Como a gente normalmente nomeia isso tudo, é um racismo estrutural e institucional, porque as instituições públicas, privadas, muitas vezes reproduzem esse racismo. Então, esse racismo não é algo inerente a uma pessoa, né? Não é que as pessoas são racistas. Existem pessoas racistas, mas raramente uma pessoa racista se declara racista, né? O racismo ele está muito difundido socialmente, escamoteado, apagado um pouco, né? Mas ele é uma prática que estrutura a sociedade. Todos esses dados que eu fui mostrando aqui demonstram como é que há uma apartação das pessoas negras, que é uma apartação material, ou seja, elas não têm os mesmos acessos que pessoas brancas, mas é também uma apartação simbólica, né? Uma apartação de identificar a figura do negro, da pessoa negra, como uma figura inferior. E isso é a manutenção daquilo que foi do processo de escravização pelo qual passaram negros e negras no Brasil, né? Da diáspora africana, da vinda deles da África para cá como mão de obra, como um objeto, porque negros eram tratados como objetos. Certificado mesmo, que serve para... Exatamente. E as práticas culturais e religiosas desses segmentos, até hoje existe uma situação de indiferença, de invisibilidade dessas práticas e muitas vezes, infelizmente, de violência. Uma não aceitação da sociedade, da livre manifestação, que deveria ser livre, aquilo que a Constituição estabelece, aquilo que diversos tratados internacionais estabelecem,
que é o quê? Que é a pessoa poder ter a liberdade de culto, né? Que é um direito estabelecido, né? Assim como existe a possibilidade de quem é católico manifestar a sua fé, de quem é evangélico, de quem é pentecostal, de quem é batista, mas o que os dados do Disque 100 demonstram é que as pessoas que mais têm o seu direito à liberdade religiosa violados são as pessoas de religiões de matriz africana. Na semana passada, e isso tem muito a ver com a nossa conversa de agora, na semana passada a Defensoria Pública sentou, conversou, abriu um canal de diálogo. Isso. Com uma série de representantes, né, Mãe de Santo, Mãe de Terreiro, para discutir essa questão da violência religiosa no Maranhão. Uhum, sim. Qual o papel da Defensoria Pública hoje nesse sentido? Assim? Precisa abrir o diálogo e aí quais são os caminhos que vocês vão percorrer na discussão, no debate sobre violência religiosa no estado do Maranhão? A gente fez esse encontro com os povos de terreiro em decorrência da celebração do dia 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra, né? E também pela necessidade que esses representantes de diversas religiões, porque também existe a necessidade de pontuar isso, né? Que as religiões de matriz africana são diversas. Tem imagem do encontro, né? Isso aí foi o encontro que a gente realizou. Foi muito um pleito dos próprios representantes das diferentes religiões, do candomblé, da mina, do terecô, de estabelecer esse diálogo e uma agenda para tratar do tema com a Defensoria Pública. A gente recebeu o Dr. Jorge Cerejo, que é professor da UFMA e pesquisador nessa área. Foi ele que foi falar para a gente da pesquisa dele de mestrado, em que ele analisou, fez conversas com diferentes representantes desses povos, dessas religiões, e mostrou alguns casos simbólicos dessas violações ocorridas aqui no Estado. E muitas vezes como o judiciário, o poder público, existe alguma limitação, exatamente pelo nosso desconhecimento, né, em trabalhar as questões relativas à liberdade religiosa dessas pessoas. Então esse momento foi o momento em que a gente aprendeu com os representantes dessas religiões, situações em que muitas vezes a gente não identificaria como uma prática de não respeito aos direitos, né? Um exemplo que foi tratado por uma representante, a Iajô, se ela estiver me assistindo, deixo até aqui meu abraço, meu carinho, minha admiração por ela, assim, que ela estava trazendo para a gente algumas coisas que a gente não entende porque a gente não é dessa religião, né? Por exemplo, eu não tenho bastante conhecimento porque exatamente por essa invisibilidade que se coloca para esses setores, né? Que é o uso daquilo que a gente que não entende muito, entende como um turbante, visualiza como um turbante. Mas o turbante, dependendo da religião e dependendo do momento onde há o uso desse turbante, se a pessoa tira, é como se ela ficasse nua, desnuda, não fisicamente, mas da sua fé. Então, muitas vezes, se vai fazer um procedimento de saúde, o médico ou o enfermeiro, muitas vezes não entende que aquilo ali a pessoa não pode tirar. Ou um outro exemplo, a guia, que são aqueles cordões, né, que existem, que eles não podem tirar aquilo ali. E às vezes vai fazer um raio-x, a pessoa não entende, fala, não, você tem que tirar, é obrigatório, eu não posso fazer o procedimento sem você tirar. Mas aquilo ali representa uma violação tão grande que a pessoa não pode tirar, porque tem todo um preceito, um ritual. Então a ideia, esse exemplo que a Jo coloca, é a gente tentar buscar, a partir de exemplos como esses, um diálogo com a Secretaria Estadual de Saúde, com a Secretaria Estadual de Segurança Pública, para a gente demonstrar que existem algumas especificidades que estão ligadas a essas religiões e que, se a gente não observar determinados preceitos, a gente pode estar cometendo uma violência. E essa violência sendo através do Estado, e essa violência sendo contra essas religiões especificamente, por conta de desconhecimento, a gente pode estar praticando um racismo institucional. Artigo 5º da Constituição Federal, é claro em relação a isso, né? Qual a dificuldade, Isabela, assim, qual a dificuldade da gente, sabe, seguir aquilo que está posto na carta, por exemplo, né? Ele fala que o direito à crença ele é inalienável, quer dizer, não tem que discutir sobre aquilo, né? Eu fiz uma opção e tal. Mas por que é tão difícil, inclusive, que agentes do Estado entendam isso, compreendam isso como um direito inviolável do Eu acho, na verdade, assim, Tevaldo, eu acho que o maior problema
está relacionado à cultura, está relacionado a práticas sociais que são historicamente constituídas, né? Por isso que eu digo que tem relação, tem a ver também com o processo de escravização por que passaram os negros, né? Então as pessoas tendem a olhar aquela religião como uma religião diferente, e essa diferença muitas vezes leva a uma intolerância, né? O desconhecimento das pessoas sobre aquilo muitas vezes gera uma intolerância. A prática, por exemplo, de um candomblé com tambores, com sons que remetem a essa prática cultural, gera, infelizmente, nas pessoas atos de intolerância. E eu acho que muitas vezes essa difusão social que existe, de que aquilo ali, por exemplo, uma demonização dessas religiões, a gente verifica muito isso, né? Existe até um livro que foi editado que busca associar essas religiões a uma entidade satânica, quando não é nada disso, né? E esse desprezo a essas religiões, né? Porque o nome é esse desprezo, esse desrespeito, é uma questão cultural. As pessoas desrespeitam porque entendem como inferior, desrespeitam porque não entendem aquela prática, entendem que aquilo ali é uma coisa errada, uma coisa feia. Mas é isso que você falou, a Constituição garante a liberdade de culto, garante que toda pessoa que queira exercitar o seu culto, desde que não viole o direito de uma outra pessoa, ela tem esse direito de exercer essa liberdade de culto, né? E eu acho que falta muitas vezes um preparo do poder público, do Estado, no geral, para lidar com essas situações. Porque um exemplo assim, bastante claro disso é que houve um caso específico que chegou até a Defensoria Pública, que chegou até o núcleo de Direitos Humanos da Defensoria Pública, em que um vizinho reclamava do excessivo barulho que era realizado durante a prática de um culto de uma religião específica relacionada à matriz africana. E o poder público fez exigências para o pai de santo ali, que era o administrador daquela casa, que são exigências que normalmente se faz a um bar, a uma boate, e não exigências que são feitas a uma igreja, por exemplo. Né? Então, assim, por exemplo, colocação de um extintor de incêndio, colocação de determinados equipamentos ali que eram necessários como se fosse uma boate, como se fosse... Imagina, né? Assim, uma igreja. O som dos atabaques, né, causando incêndio, né, Isabela? Deve ser um negócio... Pois é. O Resenha hoje conversa com Isabela Miranda Silva, tratando sobre tolerância religiosa e racismo institucional. A gente faz um rápido intervalo e volta rapidinho. Até já. De volta ao vivo para uma resenha, aqui ao meu lado, a defensora pública do Estado, Isabela Miranda Silva. A gente está conversando, tem um bate-papo sobre tolerância religiosa e racismo institucional. Você ainda há pouco lembrava de uma situação, né, de uma casa, de um terreiro. Por quê? Qual é a matriz disso, Isabela? Assim, por que tem aflorado de maneira, digamos, demasiada, né, há mais relatos, há mais casos de intolerância relacionados às religiões de matriz africana ou afro-brasileiras? O que se observa em relação a isso? O que tem ocorrido? Muitas vezes essa discussão pública sobre esse assunto tem aumentado também com o debate público que é feito, né? Quando a gente começa a debater essas questões, mais pessoas entendem, relacionam as violências que elas sofrem a essa prática de intolerância. Mas, por outro lado, há um aumento do número, primeiro, em decorrência dessa conscientização maior das pessoas, mas, infelizmente, a gente verifica, por parte de alguns segmentos de outras religiões, uma intolerância a essas religiões, né? Então, ataques cada vez maiores. Aqui no Maranhão a gente tem vivenciado, a gente teve a notícia de alguns ataques desse tipo, mas no Rio de Janeiro também, na Bahia, em São Paulo. Então, assim, infelizmente, vem crescendo algum conclame, né, por parte de pessoas de outras religiões que ficam incitando, né, os seus fiéis a atos de violência contra as pessoas de religião de matriz africana. E eu dizia no bloco anterior também sobre esse racismo institucional, né, da falta de conhecimento, muitas vezes, do poder público em saber lidar com essas questões,
e quando você me perguntava sobre por que os direitos garantidos na Constituição não são observados, né? Um exemplo, há uma previsão no direito tributário, que está lá estabelecido na Constituição, da imunidade tributária, ou seja, a não cobrança de tributos, né, não cobrança de determinados tributos, para as casas, para igrejas, para templos de culto, né? Então, assim, um templo de uma determinada igreja não deve pagar os tributos relacionados àquilo ali, daquela prática religiosa. Mas os terreiros e as casas de religião de matriz africana não conseguem a garantia desse direito na prática. Porque muitos juízes, inclusive agentes do poder público, não entendem como religiões. Então, assim, isso é um exemplo da falta de preparo, muitas vezes, dos agentes do Estado para lidar com essa questão. Racismo mesmo, né? Racismo. Exatamente. Quer dizer, há igrejas que autorizam, permitem que tu pague o dízimo no cartão de crédito, é uma prática comercial, né, visível. Exato. Né? Mas, como você bem coloca, né, eu não posso ter uma casa, ainda mais num estado como o nosso, né, de origem Jeje e Banto, fortíssima, que tem uma série de casas nessa linhagem, e a gente tem essa dificuldade. Sim. Mas nesse diálogo que vocês têm mantido, né, com o Pai de Santo, Mãe de Santos, com as pessoas que lidam, né, tratam da questão da matriz africana, qual o sentimento deles em relação a isso hoje? Como é que as pessoas estão se posicionando em relação a isso? Há medo, não há medo, há um desejo, né, de levar isso adiante, de se esclarecer de maneira mais objetiva o papel de cada um nesse processo do Estado, enfim, como é que você sente essa... No contato que a gente teve agora, lá nesse encontro que a Defensoria organizou com os povos de terreiro, a gente verifica muito assim que eles se sentem invisibilizados, foi aquilo que eu estava falando no bloco anterior, né, que as questões que eles levam para o poder público muitas vezes não são tratadas com a devida importância, né, então eles entendem que há necessidade de uma conscientização maior sobre quais são as violações que eles sofrem e o porquê de se relacionar isso com o racismo, pelo fato deles serem negros, pelo fato de serem práticas culturais relacionadas à África, né, que é a ancestralidade deles. Então, uma necessidade cada vez maior de conscientização da sociedade. E aí, nesse encontro, a Defensoria Pública viu a necessidade da gente estabelecer uma agenda institucional, né, para repetir esse tipo de encontro, para a gente fazer novos encontros e uma mobilização também de outros órgãos, né, da busca por um diálogo com secretarias específicas, secretarias de Estado, Poder Judiciário, Ministério Público, OAB. E dentre as ideias que a gente teve, que a gente foi levado a desenvolver junto com o pessoal dos povos de terreiro, foi a elaboração de uma cartilha para a gente identificar e mostrar para a população quais são os direitos dessas pessoas e entender aquilo que as nossas mães nos ensinam, né? Que o nosso direito termina quando começa o do outro, né? Que é uma coisa bem simples, assim. Eu tenho o direito de me manifestar, eu tenho o direito de ter a minha religião, assim como você tem o direito de se manifestar, de ter a sua religião, desde que isso não viole o meu direito. Se você está praticando a sua religião, que direito tenho eu de querer me interferir numa coisa que é só sua, né? Eu não tenho direito de fazer isso. Então, a ideia mesmo é a gente fazer esse diálogo, criar esse diálogo com as instituições e com as pessoas também, com a sociedade, né? Para todo mundo entender que eu não tenho que me meter na vida do outro, que o Estado não tem que se meter e que o Estado é laico, né? O Estado, a Constituição... O Estado brasileiro é laico, está claríssimo. Exatamente, a Constituição coloca lá no seu artigo 1º que não existe uma religião, ainda que haja uma religião majoritária no Brasil, essa religião não é a religião do Estado brasileiro. Né? Cada um tem o direito de professar a sua fé, o Estado não deve intervir nisso e, muito pelo contrário, ele deve garantir que as pessoas possam exercer o seu direito de manifestar sua liberdade religiosa, cada um da sua maneira, e que as pessoas não podem intervir nisso, né? Que muitas vezes se utiliza do argumento de que está se violando, por exemplo, né? O que muitas vezes é dito que os sons dos tambores muitas vezes atrapalham alguém, mas existem sons também de diversas religiões que muitas pessoas reclamam, né? Só que o que se vai fazer com essa reclamação? Templos, né? Inclusive, que a gente, né? Dos mais diversos, assim. Né? Agora, a maneira o que diferencia o que você vai fazer? Olha, está um pouco alto, diminui, ou você vai fazer daquilo um conflito maior, um ato que
muitas vezes gera violência, que é um ato que está relacionado à intolerância, né? A gente tem que ser tolerante, né? A gente tem que respeitar os direitos que estão estabelecidos pela Constituição e tentar buscar viver em harmonia, ter uma sociabilidade, né? Conviver com a diferença, porque a diferença é natural da democracia, né? Cada um tem a sua visão, cada um tem a sua prática cultural, sua religião, e a gente conviver com a diferença é bastante saudável, né? A gente aprende coisas com a diferença. Se a gente vivesse todo mundo numa sociedade, num mundo em que todo mundo é igual, faz as mesmas coisas, ia ser um pouco mais monótono, né? Então a gente aprender a conviver com essas diferenças, eu acho que é o mais importante. Isabela, a gente falou há pouco da Carta da Constituição Federal, mas o país também é signatário, o Brasil é signatário de uma série de acordos internacionais que tratam de questões poliéticas. São vários acordos. Sim. Olhando um pouquinho para frente, a gente segue o país, consegue manter-se nessa linha, né, referendando, assinando esses acordos todos, a gente pode ter um retrocesso em relação ao que... Eu tenho bastante receio da gente ter alguns retrocessos em termos de garantias de direitos, dada a conjuntura nacional. Mas, assim, nos direitos humanos, a gente tem um princípio de aplicação que é o princípio de vedação ao retrocesso. Um direito garantido socialmente, ele jamais deve retroceder. Um exemplo é a Defensoria Pública. A Defensoria Pública é considerada, por muitos doutrinadores, a maneira como pessoas que não têm acesso a direitos conseguem ter acesso, né? Então a gente normalmente se refere à Defensoria Pública como a entidade, o órgão que garante o acesso a direitos, né? O direito a ter direitos, né? Então, por exemplo, a Defensoria Pública está lá na Constituição, estabelecido no artigo 134, que a pessoa que não tem dinheiro para pagar advogado pode acessar a Defensoria Pública. E que uma vez implementada a Defensoria Pública, ela não poderia deixar de existir, né? Mas a gente sabe que existindo aí um discurso de intolerância a direitos humanos, pode haver menos verba destinada para a Defensoria, né? Pode haver a diminuição do papel da Defensoria Pública. Mas, assim, isso na prática pode acontecer. Mas aquilo que determina a Constituição e os tratados internacionais de direitos humanos dizem que uma vez atingida a implementação daquele direito não pode retroceder. Isabela, muito obrigado, tá? Foi um prazer recebê-la aqui. Mas eu fico por aqui. Eu volto na próxima quarta-feira. Uma boa semana a todos. Até lá. Tchau. Valeu.